Pessoas têm sucesso, se dão bem nos negócios, na vida familiar, se dão bem nas finanças. Será que existe algum segredo para isso, não é? Bom, planejamento pode ser a resposta para essas e outras perguntas, né? Mas como planejar? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a psicóloga e coach Silvana Girardi. Silvana, bom dia, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui conosco. Bom dia aos ouvintes. Muito grata também por estar aqui novamente. Sempre muito bom retornar a essa casa. Você é sempre bem-vinda, Silvana. Vamos embora falar de planejamento. Monstro horroroso. Nossa, num monte de ideias você já sabe o que você vai fazer no seu dia. Então, intuitivamente, você já planeja o seu dia. Existem, assim, premissas, pelo menos duas, né? Premissas básicas para um planejamento. Que seria um objetivo claro. Eu preciso saber o que eu quero, tanto na minha vida pessoal, como, por exemplo, uma viagem, ou se eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou casar, aí eu tenho um planejamento, um objetivo claro, específico para isso, faço um plano para esse objetivo, né? Ou no lado profissional, como, por exemplo, as empresas, uma empresa, o planejamento para ela é imprescindível, apesar de que conheço algumas empresas que não têm plano ainda. Né? Porque sem plano você atira para tudo que é lado e você não sabe exatamente o que é prioridade. Então, planejar é traçar um caminho, é como se você tivesse uma estrada, né? Um percurso. Você tem um percurso detalhado, você sabe aonde você vai chegar, você coloca ações, estratégias nesse caminho e age nele. Obviamente, existe assim uma ideia de que planejamento ele existe para que dê tudo certo, porque você sabe que você vai chegar lá, tudo exatamente qual é a trilha, quais são as pedrinhas que vão ter no meio do caminho, né? Mas não é exatamente isso. Você planeja, na verdade, para se preparar para esse caminho. Porque esse caminho, ele pode acontecer várias coisas. Tem buraco nessa estrada, pode ter um desvio, pode ter, enfim, um congestionamento. E aí, com esse inesperado, você fica muito mais preparado. Você está preparado para lidar com esses desafios. Então, é essa a ideia do planejamento, né? Claro que tem que ter um esforço e um propósito muito claro quando você planeja. Porque você aprende também aí a dizer não, né? Para não sair do seu foco. Então a gente imagina o seguinte: se não planejar em casa já deve dar muito trabalho para depois consertar as coisas, imagina numa empresa, né, Silvana? Imagina. Por que algumas pessoas planejam e outras não sabem por onde começar? Isso é para planejar, eu preciso ter conhecimento, estudo ou não? Não. Eu creio assim, algumas pessoas elas têm uma predisposição ou têm mais facilidade para planejar. Até porque, de repente, na sua experiência enquanto criança, os pais, por exemplo, estimularam a poupar o seu dinheirinho, a sua mesada, quando a criança quer comprar um brinquedo ou um presente para ela. A família tinha por hábito planejar uma viagem, incentivava a criança a participar desse planejamento. Aí, enquanto adulto, o planejamento acaba sendo uma habilidade para ela muito mais fácil. Em muitos casos isso não acontece. Mas o legal é o seguinte, o planejamento ele é uma habilidade, ele é uma competência. Então, você pode aprender. Como? Mas como que eu vou aprender a planejar? Treino. Treino. São todos os dias. Você tem que começar, né? Acho que o grande lance é esse. É você começar e ir aprendendo com os erros e acertos. Como você falou no caso das empresas, né? Eu ainda escuto empresas, líderes falando, poxa, mas está indo tudo bem, a gente está caminhando sem planejamento. Então, para que eu vou planejar? Se está indo tudo bem, sem planejamento, imagina o que você pode conquistar planejando, né? Existe também, Fátima, uma crença de que, assim, planejar é perda de tempo e de dinheiro. Então, o empreendedor ou um vendedor, às vezes ele pensa, nossa, mas eu ficar aqui um dia planejando, um dia eu poderia fazer tantas outras coisas. A pessoa não se sente produtiva. É uma forma de acreditar
no planejamento, uma forma que não te ajuda. Então é legal pensar nisso, você não está perdendo tempo planejando, muito pelo contrário. Se você planeja a sua semana, você planeja o seu mês, você vai estar muito mais focado nas suas ações e muito mais consciente do que pode acontecer no meio do caminho. O seu esforço vai ser dobrado, consciente, com certeza terminou a semana, você vai sentir uma produtividade. Ótimo, então vamos começar bem, né? Planejando. Semana já começa com Já bom começa assunto. Planejando. A gente toca o Rick Renan, daqui a pouco eu volto com a Silvana pra gente continuar esse bate-papo. Não saia daí. Já já a gente volta.